Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós estamos aqui para falar sobre o seguinte tema: Jesus, ele possuía algum parente? O que acontece? Tem muitas pessoas que acreditam que Jesus ele não tinha parentes, que Jesus ele não tinha pessoas consanguíneas que fizessem parte da sua família aqui na Terra, para tentar provar que Maria ela era imaculada, que Maria ela não possuía pecado e que ela ascendeu aos céus. Então Maria permaneceu virgem e por esse motivo Jesus ele não tinha aí nenhum parente. Mas será mesmo que isso é uma verdade? Bom, se você quer saber a respeito disso, eu convido você a ficar comigo aqui até o final, mas antes, não deixe de curtir esse vídeo aqui para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e apareça para mais pessoas. Compartilhe essa mensagem para o máximo de pessoas que você conseguir, pessoas que você conhece, seja parentes, amigos, familiares, pessoas mais allegadas a você, vizinhos. Compartilha. Facebook, WhatsApp, Instagram, qualquer rede social que você quiser, você já vai estar nos ajudando aqui a transmitir essa mensagem, levar essa mensagem, essa informação a mais pessoas. E não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, porque é muito importante para você ficar por dentro de todas as novidades que saem aqui, que estão sendo colocadas semanalmente, tá certo? Bom, nós vamos dar início aqui ao nosso vídeo, nosso esboço, que está aí na tela, como sempre. E lembrando que se você quiser adquirir esse esboço, você pode entrar em contato comigo. E os contatos estão na descrição do vídeo, você pode estar aí adquirindo este material, tá bom? Mateus capítulo 12, versículo 47, vai dizer o seguinte: E alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Lucas 8:20 também vai trazer o seguinte: e lhe comunicaram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Então os dois textos vão trazer a mesma construção aí. A palavra para se referir a irmãos é adélfoi, e sempre no sentido de irmãos de sangue, em sua grande maioria onde aparece no Novo Testamento. Embora não tenha sido biologicamente José o seu pai, o mesmo é apresentado como tal pai nos evangelhos. Jesus foi concebido do Espírito Santo, conforme Mateus 1,18. Sua mãe era Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas, Mateus 13:33. Então, o que acontece? Quando Jesus ele foi gerado, que a Bíblia fala que ele foi gerado pelo Espírito Santo, então, ou seja, se ele foi gerado no ventre de Maria, mesmo que Maria ela não tenha tido relações sexuais com outra pessoa, ele foi gerado milagrosamente pelo Espírito, ou seja, qualquer outro filho que Maria viesse a ter, Jesus seria irmão desses filhos. Por quê? Porque através do momento que foi gerado dentro dela, ele teve ali uma concepção ali natural. Ele teve o mesmo sangue de Maria. Então, o sangue de Maria que passaria para os seus outros irmãos, outros filhos que Maria tivesse, também faria Jesus irmãos dessas pessoas que seriam do mesmo sangue. Essa é a lógica, pessoal, mas é uma lógica que as pessoas elas não aceitam, elas criam mirabolismos dentro do texto bíblico para poder tentar provar as doutrinas que eu falei aqui no início. Mateus 12, 48 ao 50, vai dizer assim: porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então, muitos pegam também este texto para falar que Jesus ele não possui irmãos nem mãe, justamente porque aqui parece que ele rejeita a sua mãe e aos seus irmãos. Por que Jesus ele deu essa declaração? Qual motivo Jesus ele disse isso? Ele rejeitava os seus irmãos? Conforme é apresentado em várias versões bíblicas, nós temos a Almeida Revista Atualizada, Nova Tradução Linguagem de Hoje, Bíblia Mensagem, nós temos a Nova Bíblia Viva, tem a Nova Versão Internacional e tantas outras mais que apresentam o texto da mesma forma. Por causa de uma cura realizada no dia de sábado, que está lá em Marcos capítulo 3, versículo 3 ao 5, mesmo contexto, utilizada também a frase semelhante. Os fariseus se escandalizaram. A Almeida Revista Corrigida traz que seus parentes saíram para o prender, ou seja, a Almeida Revista Corrigida vai falar que os parentes estavam no meio das pessoas que queriam prender Jesus. Mas o texto grego não traz uma palavra se referindo a parentes, mas traz par, que é uma abreviação de para, na presença de, junto a
perto de, que não se refere aos seus parentes, mas sim aos fariseus que rejeitavam Jesus em Marcos 3, 6 e 22. Então, o que acontece? Quando você pega o escritor da narrativa, ele vai trazer, ou seja, uma abreviação de um vocábulo par, que é a abreviação de para, que significa na presença de, junto a, perto de, não significa que seja aquela pessoa, mas que aquelas pessoas estejam ali, naquele contexto, estejam fazendo parte ali daquele todo, e não necessariamente que sejam aquelas pessoas que estejam rejeitando, tá? Por que então Jesus fez essa declaração negativa acerca de sua mãe e seus irmãos? Por que ele fez isso? Uma vez que fosse sua mãe e seus irmãos, ele teria que ter um tratamento ali adequado com eles, né? Então por que ele fez isso? Olha só para você ver, João 7,5, porque nem mesmo seus irmãos criam nele, ou seja, tem esse texto dentro aí. O motivo da declaração de Jesus por causa da incredulidade deles. Note que em Mateus, Jesus disse, aquele que faz a vontade de meu Pai, o que indica que até o presente momento eles não tinham crido nele ou não faziam a vontade de Deus. O texto de João 7,5 usa a palavra adelphoi, irmãos, para designar os parentes de Jesus. O próprio Paulo testificou que Jesus possuía irmãos. Então, ou seja, o próprio texto fala que ele tinha realmente irmãos e tem aí o próprio Paulo futuramente fala que ele tinha irmãos, tá? Então, quando você pega o contexto, era por causa justamente da incredulidade que ele fez essa declaração e não que eles não fizessem parte da sua família, porque o próprio texto ele diz que porque nem mesmo seus irmãos criam nele, ou seja, os irmãos de sangue. Lembrando que essa palavra adelphoi pode se referir também a isso, tá? Lucas 1,36 vai dizer o seguinte: e Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Então, ou seja, Isabel se referindo à fala para quem? Para Maria. Tá? Isabel, que era a parente de Maria. As versões Nova NBV, BM, ou seja, Nova Bíblia Viva, Bíblia Mensagem, King James Versão, né, trazem prima, conforme a Almeida Revista e Corrigida, sendo que a King James, no lugar de Isabel, traz Elizabeth. As versões King James, NVT, NVI, ARA, NTLH trazem parenta, tá? Então trazem realmente parenta. Mas qual é o vocábulo que apoia o texto grego? Parenta ou prima? Será que são a mesma coisa? Parenta ou prima? O grego vai trazer o vocábulo sinenguês, aliás, singenes, que é parente compatriota, que pode se referir a algum parente sem a necessidade de ser um primo, ou alguém que viva na mesma nação, alguém que seja do mesmo povo, tá? Se realmente ela foi alguém da mesma família de Jesus, mas se não, ele apenas era alguém da mesma nação. Ainda existe o relato de que Jesus possuía irmãs, conforme Marcos 6,3, que diz o seguinte, olha, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós, suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Então, por aí você já vê que o texto já traz aqui de Marcos que Jesus não possuía apenas irmãos, mas possuía também irmãs. Então, a família era muito maior do que o que a gente imaginava. A família era muito maior do que o que as pessoas pensam que era somente foco ali em Tiago, José, Judas e Simão, mas na verdade tinha irmãs também no plural, tá? Então tinha mais de uma. Aqui é usada a forma feminina para o vocábulo adelfo, que no caso aqui é adelphai. Mateus 27:56, entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José e a mulher de Zebedeu. João 19:25, e junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Então aqui os textos já vai trazer que a Maria, que era a mãe de Jesus, estava ali com a irmã dela. Então Jesus tinha uma tia. Então além de outras pessoas, tinham primos ali também. Ou seja, já tinha pessoas ali que eram realmente da família. Tá? Isso é o que o texto traz. Nós temos os seguintes personagens aqui, que eu faço uma lista aqui no final para vocês compreenderem um pouco. Nós temos personagens aqui, Maria Madalena, Maria de Clopas, temos Clopas, que é chamado de Alfeu, Maria, mãe de Tiago e José, que por ser mencionada sempre ao lado de Maria, mãe de Jesus, é indicada como sua irmã mencionada também em João 19:25. Nós temos Joana, que era mulher de Cusa, que era administrador da casa de Herodes, mãe dos filhos de Zebedeu, a mãe dos filhos de Zebedeu, que era também chamada de Salomé.
Zebedeu, que era pastor, Zacarias, que era pai de João Batista, Maria, irmã de Marta e Lázaro, essa Maria ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos, Marta, irmã de Maria e Lázaro, a mesma que ficou ocupada enquanto Maria ouvia as palavras de Jesus, Lázaro, a quem Jesus amava, e Maria, mãe de Jesus, tá? Com a mãe de Jesus, são 5 Marias mencionadas aqui nos evangelhos. Então, você veja que nesse vídeo aí, você veja que cai por terra essa questão de que realmente Maria ela não tinha filhos, que Maria não tinha ali pessoas de outro sangue, não gerou irmãos para Jesus, e aí já a virgindade, né, a suposta virgindade de Maria, ela já cai por terra. Tem um vídeo aqui no meu canal que se chama Se Maria é Mãe de Deus, você pode assistir como material complementar para você compreender um pouco dessa história que envolve essa questão da ascensão de Maria, essa história se Maria realmente é mãe de Deus e se isso tudo é uma verdadeira história ou se faz apenas parte de um mito, tá? Bom, agradeço vocês por terem ficado aqui comigo até o final, mais uma vez. Não deixe de comentar, não deixe de compartilhar esse vídeo, se inscreva no canal para você ficar por dentro das novidades que são colocadas aqui toda semana. Um grande abraço a todos, sucesso e até a nossa próxima oportunidade.